Análise de circuito. E aí, moçada, beleza? O pessoal de um dos grupos de eletrônica, e mais especificamente eletrônica antiga, lá do Facebook, estava passando esse circuito e eu achei ele extremamente interessante. Eu achei que valia a pena bater um papo sobre esse assunto. Eu quero pedir licença, respeitosamente, para os colegas. Se já tem alguém que fez um vídeo, que está comentando este circuito, eu só quero colocar, digamos assim, o meu ponto de vista num circuito que é muito interessante, diferente, um tanto quanto diferente dos circuitos mais habituais utilizados aí nos circuitos de rádio. Então, com a devida licença poética até talvez, vamos dar uma olhada nisso daqui, ver algumas coisas bastante peculiares. Essa é uma rádio vitrola Philharmonic, serve tanto para os modelos 400 como 500. Ele é AM, aqui AM com antena de quadro, e FM com um circuito só de frequência intermediária, apesar de bobinas separadas, mas são os amplificadores são compartilhados. Depois temos o demodulador aqui, o detetor de FM. O detetor de AM está aqui no diodo. O circuito de áudio. Ela é vitrola também, então na chave seletora tem uma posição aqui para toca-disco. E o circuito de fonte, bastante tradicional, nada espetacular. Vamos ver algumas coisas que esse circuito tem diferente do mais comum. Começa talvez com o AM com a antena de quadro, sendo que a válvula amplificadora de radiofrequência, aí que tá, esse aparelho já começa com uma amplificadora de RF, uma 6SK7, que pega o que está sintonizado na antena de quadro com um capacitor variável, ou seja, nós temos uma ressonância aqui entre a antena e o capacitor, já temos um circuito ressonante logo de entrada, que é amplificado e entregue para a osciladora e misturadora, que é uma 6SA7. Se não me engano, essas são válvulas octais. São válvulas maiores. O circuito oscilador está aqui embaixo. O circuito misturador é a grade misturadora aqui. Tem duas grades de entrada, essa válvula, né? Tem a entrada do circuito oscilador, que vem a ser a primeira grade, e a terceira grade é a entrada de radiofrequência. Daqui vai para a frequência intermediária. Então já começa muito interessante esse circuito aqui, e que para os entusiastas dos experimentos fica uma dica de um circuito que você pode experimentar aí como um circuito de entrada, um circuito de sintonia para um rádio. Entrada sintonizada, nesse caso aqui só em ondas médias. Já o circuito de FM também é diferente do mais habitual, porque os aparelhos, não que seja uma regra, mas é mais comum encontrar no circuito de FM a válvula ECC85, que é um duplo triodo, que trabalha como osciladora e misturadora, e
esse circuito é sintonizado por bobinas variáveis. Isso é o mais comum. E aqui foge totalmente desse, digamos, quase um padrão. Começa que a entrada do FM passa por uma amplificadora de RF. E essa já é uma amplificadora um pouco mais genérica, não é uma amplificadora sintonizada. Essa 6BA6 aqui, que normalmente é utilizada como válvula amplificadora de frequência intermediária. Aqui ela está funcionando como amplificadora de radiofrequência. E eu digo que é genérica porque não está sintonizada. Você não vê nenhum capacitor variável aqui no circuito de entrada. Então ela é uma amplificadora de faixa ampla. Ela amplifica toda a faixa de FM. Claro que existe uma certa sintonia de banda, sintonia de faixa, através das bobinas, do transformador de acoplamento de antena, do circuito desse capacitor, principalmente desse pequeno capacitor aqui. Então temos alguma coisa de sintonia na entrada. Mas não é aquela sintonia apertada como acontece aqui no circuito de ondas médias, que tem um capacitor em paralelo com a antena de quadro, que é uma bobina. Essa antena de quadro é mais ou menos, guardando as devidas diferenças, é mais ou menos o que nós temos hoje como antena de ferrite para os rádios portáteis. É o mesmo princípio, digamos. Então o FM já começa diferente aqui, que tem uma amplificadora de RF, e depois da amplificadora de RF, aí existe um circuito sintonizado, mas ele vem ser o quê? Ele está sintonizado nesse capacitor aqui, mais um capacitor aqui, e temos uma bobina nesse ponto. Então, o circuito de saída da válvula amplificadora de RF, esse é sintonizado. Esse já vai escolher a emissora. E é uma 6BE6, normalmente osciladora e misturadora de rádios em geral. Só que ela está funcionando apenas como misturadora, porque o oscilador é uma 6C4, uma triodo simples, que eu particularmente já vi rádios em ondas médias e curtas com uma válvula trabalhando apenas como misturadora e a outra trabalhando apenas como osciladora. Isso traz algumas vantagens, como uma maior estabilidade, digamos, uma maior estabilidade de tensão em toda a faixa sintonizada. Ela tem uma tendência de ser mais estável, porque o circuito oscilador não sofre influência do misturador, o misturador não sofre influência do oscilador, porque são duas coisas completamente separadas. Então, o circuito oscilador de FM é separado, o circuito, a frequência o oscilador local, né, a frequência do oscilador local é entregue por aqui na primeira grade. E a terceira grade entra o sinal de radiofrequência já sintonizado agora na misturadora, que entrega para a frequência intermediária. Então, eu acho que esse é o mais interessante desse circuito, desse aparelho. Essa proposta de ter amplificadora de RF tanto nas ondas médias como no FM, tem a proposta de usar válvulas que são mais comuns em ondas médias e curtas, como a 6BA6, a 6BE6.
A oscilação separada no FM é mais comum mesmo, ter um oscilador local separado. Vale alguns experimentos, né? Se você, como eu, é um entusiasta aí dos experimentos, esse circuito aqui ele traz algumas ideias interessantes. Realmente não sei dizer se esse circuito, se a proposta dele acaba tendo um comportamento melhor ou pior do que o mais comum. Eu tenho a tendência de pensar assim: se a maioria faz um tipo de circuito, como os sintonizadores de FM, meio que padronizados em bobina variável e a válvula ECC 85, isso é um sucesso, funciona muito bem. Por que nós não vemos propostas, não vemos com frequência propostas diferentes como essa daqui? E em alguns datasheets você encontra inclusive proposta do fabricante falando que a 6BE6 funciona como osciladora para o FM, mas por que nós não encontramos isso com frequência? Deve ter alguma limitação de projeto ou alguma dificuldade construtiva que não agradou muitos projetistas do passado para que não fizesse o sucesso que os outros fizeram. Então, é algo para se verificar, certo? Sem desmerecer os projetos, obviamente. Depois, para quem gosta da frequência intermediária, o que acontece aqui? No circuito, o circuito de FI é feito por dois conjuntos de bobina. Uma bobina eu falo, o transformador de frequência intermediária. Um transformador dedicado ao FM e um dedicado ao AM. Porque as frequências do oscilador local, a frequência intermediária tem valores diferentes. Poderia ser o mesmo valor de frequência também? Por exemplo, abaixar a frequência do FM ao invés de 10,7 MHz, que é a FI do FM, baixar para 455, 465, algum valor assim de FI de ondas médias? A princípio poderia. Qual que é a dificuldade disso, né? Uma dificuldade é batimento, frequências. É mais difícil você derrubar muito a frequência. As instabilidades tornam os circuitos mais complicados. Então, derrubar a frequência, mas não derrubar tanto, é mais fácil. Mas eu poderia ter um segundo circuito de batimento, o segundo oscilador, que derrubasse a frequência de 10,7 MHz para 455 kHz e jogar isso para um FI só. É possível fazer? Eu já vi projeto assim e funciona. Mas por que não era feito no passado? De novo eu solto a dúvida. Por que não era feito no passado? Talvez dificuldades construtivas, talvez o problema de ter mais uma válvula osciladora que encareceria o produto final, porque dessa maneira são chaves que fazem a seleção entre se vai funcionar o transformador de FI do FM em 10,7 MHz. Estou falando 10,7 porque é o mais comum, pode ser que esse aparelho era diferente. Ou 455 kHz, de novo, pode ser que esse aparelho era diferente, mas 455 é o mais comum. 455, 465 são as duas frequências intermediárias mais utilizadas. Então eu vou falar esse número, mesmo que não seja tanto, mesmo que talvez não fosse a verdade para esse circuito. Mas através de algum chaveamento aqui, ou talvez não chaveamento, mas simplesmente limitações de frequência. Não, tem chaveamento sim. Você tem aqui, ó, FM AM. Tem algum chaveamento aqui. Através de chaveamento é habilitado
apenas a bobina do FM, o transformador do FM, ou apenas o transformador do AM. E depois os transformadores estão em série para a entrada do primeiro amplificador de FI. Por quê? 455 kHz passa livre pelo secundário do FM. E 10,7 MHz passa livre pelo secundário do AM. Dessa forma, os secundários podem estar em série, que tanto faz, os dois chegam na frequência intermediária, na 6SK7, que, de novo, se não me engano, é aquela grandona octal. Agora vejamos aqui, a saída da primeira frequência intermediária vai para onde? Vai para cá, vai para cá. Veja só, as duas estão em série, não tem nenhum chaveamento aqui. Aqui apenas as frequências, um transformador deixa passar a frequência que não é dele. E por outro lado, o que acontece aqui? Se nós estivermos falando de FM, ainda vai para a segunda amplificadora de frequência intermediária do FM, que vai enviar o seu sinal amplificado agora para o transformador do detetor de FM, que eu nunca lembro se é um discriminador. Isso não importa agora. É o transformador do demodulador ou detetor de FM. E no caso das ondas médias, nós temos a saída daqui do transformador de AM, da frequência intermediária do AM, e não passa pela segunda amplificação de frequência intermediária. Ele já desce direto para onde? Para o diodo detetor de AM. Então, nós temos aqui o diodo detetor de AM, onde o sinal sai por aqui. O diodo está aqui, mas o sinal sai do transformador, do outro lado do transformador. Quer dizer, o diodo está numa ponta do transformador e da outra ponta, que vem a ser aqui, da outra ponta do transformador, que é aqui, desce para a chave seletora AM, FM e toca-disco. Se a chave estiver no FM, pega o sinal de saída do detetor do FM. Se estiver no toca-disco, é simplesmente a entrada do toca-disco. E ainda tem um sinal aqui do segundo diodo da válvula 6SQ7 e também do detetor do FM, que vai para o controle automático de ganho, que vem a ser isso daqui. O controle de ganho está aqui, saída daquele diodo, saída do FM, carrega esse capacitor e vem para cá fazer o quê? Vem para cá. Aqui, a grade da amplificadora de RF do FM. E aqui, descendo por esse caminho, por aqui, vai para a grade da misturadora, da osciladora e misturadora. Seguindo por aqui. E vai para a amplificadora de RF na bobina, na antena de quadro, que vai acabar indo para a grade 1. Então, o controle de ganho, tanto no AM como no FM, acontece nos amplificadores de RF e misturador, nas ondas médias, amplificador de RF do FM. No FM não é muito comum ter um controle de ganho, não é
tão necessário. Nesse caso aqui tem. Tá? Mais um detalhe. Não que não tenha controle de ganho no FM. O FM é diferente. Em ondas médias, se eu amplificar demais, eu tenho a saturação do circuito de radiofrequência e praticamente a destruição do áudio. No FM, mesmo que sature, a componente o sinal de áudio não está na amplitude, está na variação de frequência. Então não é tão problemático talvez um excesso de amplificação. Já o circuito de áudio, nada espetacular. Esse talvez seja o único que não tenha nada assim de tão espetacular. Sai do seletor entre o detetor de AM, de FM ou a entrada do toca-disco, passa pelo controle de volume. Esse potenciômetro tem uma derivação aqui para valorizar um pouco os graves quando o volume está muito baixo. Vem para o triodo amplificador. Dele vai para uma 6V6, uma saída, nada de muito especial. O controle de tom está aqui, um capacitor de valor razoavelmente alto, deriva os agudos através deste potenciômetro. Então tem só um controle para quebrar os agudos no caso de AM, né? E talvez no toca-disco dar uma melhorada. A fonte de alimentação também nada de espetacular, um transformador de 3 bobinas, sendo a alta tensão, o filamento da retificadora de 5 volts e a bobina de filamentos, que inclusive vai para 2 lâmpadas. Então aqui também nada de especial. O especial mesmo é o circuito de radiofrequência, que é bastante peculiar, digamos. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa conversa, desse nosso bate-papo aqui. Fica o convite para fazer o nosso curso de eletrônica valvular. O curso de rádio está aí em processo. Parece que nunca acaba, mas um dia chega lá. Um dia a gente termina ele. E também fica o convite para quem quiser, para quem puder colaborar, participar com o canal através dos meios que tem aí no Apoia-se, se tornando membro do canal no YouTube, e para aqueles que pediram tem o Pix. Um grande abraço e até a próxima.